Salve Futeboltequeiro, Rodolfo Gomes na área. Tô aqui dessa vez de maneira improvisada no escritório que eu trabalho, da agência de marketing, porque não teve como deixar de falar. Afinal, a notícia pegou todo mundo de surpresa. Cuca demitido no São Paulo. Quem diria, né? A gente até estava espantado com essa sequência negativa do São Paulo, depois que os jogadores começaram a se curar de suas lesões importantes. O São Paulo vinha fazendo um ótimo campeonato brasileiro após a parada da Copa América, era o time que tinha a melhor pontuação até determinado momento e depois começou ali vários jogos sem conseguir jogar bem, sem conseguir os resultados e a atuação foi cada vez piorando, a ponto de perder na última rodada para o Goiás em casa. Goiás que já foi goleado, por exemplo, por Santos e Flamengo em casa por 6-1. O Goiás que teve dificuldade dentro de casa contra o Palmeiras recentemente e acabou saindo derrotado. O Goiás, que é um time muito enfraquecido, acabou derrotando o São Paulo no Morumbi com direito a pênalti perdido, sem contar o CSA, que por muito pouco não ganhou também do São Paulo no Morumbi, então a sequência era muito ruim, nem a vitória diante do Botafogo deixou as coisas mais tranquilas para o São Paulo, porque o time simplesmente parou de jogar, não joga bem. E a gente estava hoje aqui com o pessoal do grupo do Futebolteco discutindo muito sobre foram as questões que levou o São Paulo a jogar tão mal nesses jogos para cá. E é difícil de saber, né? Porque o time voltou jogando muito bem. Eu me lembro a partida contra o Santos, que o São Paulo ganhou. Até então o Santos naquela época era o líder do campeonato, vinha de 7 vitórias seguidas e foi pegar o São Paulo no Morumbi. O São Paulo jogou muito melhor que o Santos naquela oportunidade e dali então decolou para buscar algo maior no campeonato e desde então não vem jogando mais absolutamente nada na competição, desde que Juanfran, Daniel Alves, essas contratações poderosas vieram, o São Paulo parou simplesmente de jogar. Mesmo a estreia do Daniel Alves, que o São Paulo ganhou ali do Ceará em casa de 1-0, foi um jogo que o São Paulo não mereceu ganhar, inclusive teve um pênalti ali que o VAR não deu, daqueles pênaltis que a gente não consegue entender. Então foi uma queda muito vertiginosa que aconteceu e é claro, passa muito pelas contusões dos jogadores. O São Paulo é o time no futebol brasileiro hoje que mais sofre com contusão de jogadores. Isso precisa ser claro, isso não é culpa do Cuca, pode ser também culpa da comissão técnica, preparadores físicos, ou até mesmo o Cuca pode ter uma parcela nisso para o estilo de treinamento que ele tem adotado lá no São Paulo. A gente sabe que contusão muscular é desgaste. E quais são esses treinamentos que o Cuca tem aplicado no São Paulo para fazer com que o time se desgaste tanto? São Paulo este que não tem jogos de quarta e domingo, começou agora, mas não vinha tendo, porque já estava eliminado há bastante tempo das competições de mata-mata. Então não se justifica tantas contusões de vários atletas seguidos. O Toró já é a terceira vez que ele se machuca. O Lisieiro, meu Deus, o rapaz não consegue jogar. E é um ótimo jogador, quando está em campo ajuda demais. Pato já se machucou muito, Hernani estava fora de novo ontem. Ou seja, os jogadores, o Cuca não consegue utilizar os principais jogadores sempre, tem que mudar o time toda hora, não consegue repetir o time, mas também a gente observar o time do São Paulo levantando bola para a área toda hora, a gente precisa também colocar na conta do Cuca. O Cuca que treinou o Santos, meu time, ano passado, e eu me tornei um crítico ao Cuca pela maneira como ele joga. Ele é um cara que consegue fazer a cabeça do elenco, e se o elenco consegue certa confiança, ali o time consegue algumas vitórias, mas a passagem dele ano passado no Santos foi ruim, assim, ele tirou o Santos da zona do rebaixamento, chegou em um determinado momento brigar por vaga na Libertadores, mas jogando um futebol péssimo, horrível, assim, um futebol que era aquele que o time saía para jogar e os centroavante para frente, jogava a bola no zagueiro, dava uma bica pro cara pegar a casquinha. Esse era o futebol do Cuca, lateral na área, isso já vem desde o Cuca-Ball, que o Mauro César criticava no Palmeiras. Ele precisa se reinventar, os times dele estão jogando um futebol primitivo. E ele tem feito isso no São Paulo nas últimas rodadas. São Paulo jogando, atacando de qualquer jeito, defendendo de qualquer jeito. Um absurdo a maneira como o São Paulo está portado dentro de campo, enquanto outros tipos de técnico que a gente vê aí, muita gente falando que está ultrapassado, conseguindo dar padrões para times muito mais fracos. Olha o que o Luxemburgo faz no Vasco. O Vasco é um time fraco, tecnicamente ruim, mas tem um padrão, os jogadores sabem o que fazer em campo. Olha o time do Bahia. O Bahia tem bons nomes, mas é um time com um investimento infinitamente menor que o São Paulo e o Roger Machado conseguiu dar um padrão para esse time. E vários outros exemplos que a gente consegue encontrar hoje no futebol brasileiro. Já o Cuca não conseguiu fazer isso em momento nenhum no São Paulo. Ele que assumiu ali no começo do ano, mas tinha um problema de coração, a cirurgia e tal. Tiraram o Jardine, que foi eliminado na Libertadores, e aí veio o Wagner Mancini, começou o trabalho até o Cuca assumir.
E, assim, em momento nenhum ele conseguiu cair no gosto da torcida, em momento nenhum ele conseguiu desempenhar o que ele esperava no São Paulo, e o São Paulo, em contrapartida, vai tendo um técnico sempre após o outro e nunca vai achando a solução. O São Paulo simplesmente não consegue achar a solução para os seus problemas. Há muitos anos sem ganhar absolutamente nada, há muito tempo sem conseguir disputar coisas importantes e técnicos caindo, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. A grita da torcida no jogo de ontem já era para voltar o Aguirre. É desespero, pedir Aguirre de volta. Não que o Aguirre seja um péssimo técnico, mas quando você começa a pedir um técnico no nível do Aguirre, é porque as coisas realmente estão muito desesperadas. E isso também é um reflexo um pouco da expectativa que gera, né, o torcedor do São Paulo. Qualquer coisa faz o torcedor do São Paulo ficar completamente enlouquecido. Me lembro do Daniel Alves, quando foi contratado parecia que o São Paulo estava trazendo o Pelé. Ou o Neymar de volta para o futebol brasileiro, estádio lotado, e era apenas um lateral direito, talvez um dos melhores do mundo, acho que hoje definitivamente não é mais. Mesmo na Copa América, que foi considerado o melhor jogador, que jogou muita bola, para mim não é mais o melhor lateral direito do mundo, longe disso. Mas é um ótimo jogador. Agora, é um lateral direito que nunca jogou na meia. Os caras me dão a camisa 10 pro cara e resolve aí os problemas. Não, porque o cara ganhou muitos títulos. Ele vai. O que precisa mudar no São Paulo é a mentalidade perdedora. E ele é um cara absolutamente vencedor, um jogador de futebol que ganhou mais troféus na história e vai vir, vai mudar a mentalidade. O cara só dá entrevista comprometedora, que em vez de ajudar o elenco, piora o clima, quer comprar guerra com a imprensa, dentro de campo não vem jogando absolutamente nada, e mais do que isso, se erra um passe para ele, ele cai em cima do jogador e entrega ele diante de toda a torcida, não tem paciência para simplesmente bater aquela palminha e falar vamos, motivar o time, não, fica colocando todo mundo na fogueira. Enfim, é um desempenho até aquele Daniel Alves lamentável no São Paulo, mas que também tem a ver com a questão do técnico, né? Passa muito pela postura do técnico. O fato dele não estar jogando bem é porque ele também não está encaixado diante de um bom esquema, diante de um bom trabalho. E isso reflete individualmente em todas as peças do São Paulo. Quando você tem no Reinaldo o seu melhor jogador, é porque há um grandíssimo problema acontecendo. Não que eu ache o Reinaldo horrível, mas ele não é o melhor jogador de São Paulo. Existem muitos outros jogadores lá mais qualificados do que ele e que não estão rendendo. E agora a gente fica nessa expectativa de quem será o novo técnico do São Paulo, qual será o rumo que o São Paulo vai querer tomar daqui até o final do ano para buscar pelo menos uma vaga no G4 e garantir assim um ano com disputa de Libertadores para o ano que vem. Eu quero saber de você, quem você traria nesse mercado escasso de treinadores do futebol brasileiro para treinar o São Paulo? Um Filipão da vida? Tentaria buscar um Luxemburgo no Vasco? Comenta aí, quero muito saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, se possível deixa o like, que isso ajuda muita gente, ajuda a gente a chegar aí aos 100 mil inscritos no canal. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.